Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Já se inscreve aí, ativa o sininho que a gente tá tendo vídeo todos os dias agora no mês de dezembro. Comenta aqui embaixo alguma ideia de vídeo que vocês querem ver aqui no canal pra eu trazer pra vocês. Me segue no meu Instagram que eu vou deixar o arroba aqui na tela e o link tá aqui na descrição. No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou estar trazendo pra vocês uma resenha de Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Eu, Cristiane F. é uma biografia. O livro ele vai trazer uma entrevista com a Cristiane, quando ela já tá ali com uns 15 anos dela, que ela vai contar um pouquinho sobre a história dela no mundo das drogas, lá em Berlim, na Alemanha, quando ela era adolescente. O livro se passa na década de 70, ele vai ter início ali ainda na infância de Cristiane, onde os pais dela eram casados, eles brigavam muito, e o pai dela sempre agredia a mãe, ela e a irmã com muita frequência, então era ali uma vida muito difícil, ela sofria bastante por conta disso. Depois de algum tempo eles se separaram e a mãe dela se casou com um outro cara, se eu não me engano o nome dele é Klaus. Não tenho certeza, porque eu sempre esqueço o nome dos personagens. Mas eu acho que é Klaus mesmo. Esse cara, ele tinha muito ciúme do relacionamento da mãe com as meninas. Então, da mãe com a Cristiane e com a irmã dela. E aí isso meio que afastou bastante a mãe das filhas. E aí ela deixava a Cristiane muito solta, a Cristiane muito livre, pra fazer o que ela quisesse, sempre que ela quisesse, enfim. Ela não tinha muito aquela proximidade com as meninas. Então ela fazia de tudo pra tentar compensar isso, deixando as meninas um pouco mais livres, enfim. Mesmo ela sendo um pouco mais distante, ela era preocupada, então ela sempre perguntava pra onde Cristiane ia, o que Cristiane estava fazendo, com quem ela ia, enfim. Só que Cristiane sempre mentiu. E a mãe, ela não ficava em cima, sabe? Ela preferia acreditar. Tem uma parte no livro, já pro final mesmo, que ela até comenta que ela suspeitava de algumas coisas, mas que ela realmente queria acreditar na filha dela, porque ela não queria que aquilo que ela imaginava tivesse acontecendo. Então ela preferia acreditar no que Cristiane contava pra ela. Esses lugares em que Cristiane ia, que ela mentia pra mãe dela que ia pra casa de uma amiga, que ia estudar, que ia fazer um trabalho, enfim, ela tava sempre com pessoas um pouco mais velhas do que ela e no começo ali, gente, ela usava coisas um pouco mais leves, assim, mais leves, né? Que era haxixe, maconha, cigarro, etc. Tem até, no começo, assim, do livro, que ela fala que quando ela era criança, ela achou uma bituca de cigarro no meio da rua e ela usou, ela e uma amiga dela usaram, assim, sabe? Fumaram aquela bituca de cigarro. Achei extremamente nojenta, inclusive. Mas enfim, então tudo começou ali quando ela era muito nova, muito nova mesmo, mas pelo ambiente em que ela frequentava, que ela via muito isso. Como eu falei, ela andava com pessoas um pouco mais velhas do que ela, não muito, não chegavam a ser pessoas adultas, mas eram pessoas um pouco mais velhas que também já estavam envolvidas assim nesse ciclo de drogas, prostituição. Ela fez amizade com um grupo de amigos, ela arranjou até um namorado que eles eram viciados em heroína, só que, gente, eles sempre tentaram, não era nem proteger, mas era manter Cristiane afastada por ela ser muito nova, então eles sempre falavam muito pra ela que não era pra ela usar heroína, que viciava, que ia fazer muito mal pra ela, então eles sempre tentaram. Toda vez que ela chegava perto, eles afastavam, eles tiravam dela, eles brigavam com ela, eles instruíam ela pra ela não fazer isso. Só que como ela tava muito envolvida naquele ambiente, como ela tava o tempo inteiro ali, ela durou até bastante tempo, tá? Ela ficou muito tempo sem usar, mas como ela tava muito envolvida no ambiente, com as pessoas que usavam e tal, ela não conseguiu. A curiosidade dela falou um pouco mais alto, e aí ela se picou com a heroína. Da primeira vez ela não sentiu nada demais, ela até gostou um pouco da experiência. Na segunda vez também foi a mesma coisa, e ela foi usando e usando, e aí sim veio o vício da heroína. E o namorado dela, que era o Detlef, não sei falar o nome dele, gente, mas eu vou escrever aqui na tela, ele também era viciado em heroína e ele se prostituía. No começo era ele que se prostituía pra pagar o vício dos dois, era suficiente, mas o vício ele foi se tornando tão grande, que foi aumentando tanto, foi se tornando tão absurdo, que o que ele ganhava não era suficiente para suprir a necessidade dos dois. Então Cristiane também começa a se prostituir. Ela pegava, antes de começar a se prostituir, na verdade, ela pegava um pouquinho de dinheiro, ela pedia dinheiro nas ruas, ou então ela pegava emprestado, sabe? Sempre tinha ali um amigo que dava um pouquinho, enfim. Só que depois o vício foi se tornando tão grande que isso não era suficiente, não conseguia comprar tudo o que eles precisavam usar para suprir aquela necessidade de heroína que eles sentiam. E aí Cristiane começou a se prostituir. No começo ela tinha algumas regras com os clientes dela, que eles não podiam tocar nela, não ia se deitar para dormir com eles. Só que depois o vício ele foi aumentando, foi chegando assim em lugares absurdos, foi aumentando gradativamente.
E até as regras que ela tinha colocado com os clientes dela, elas passaram a não existir mais. Então ela fazia qualquer coisa pra conseguir o dinheiro que ela queria. Tanto pra ela quanto pro namorado dela, eles se compravam um pro outro. Então, como eu falei, ele também se prostituía, ele comprava pra ela. Durante o livro são relatadas mortes de alguns amigos de Cristiane, ou conhecidos mesmo que ela tinha das casas de festas que ela ia, do local onde ela se prostituía. E, gente, as mortes eram tantas e tantas, vivia aparecendo no jornal. Ela ficava extremamente desesperada, a mãe dela ficava extremamente desesperada, a mãe dela falava pra ela que não queria que ela se metesse com isso, porque senão ela ia ver a filha dela ali no jornal e ela não queria isso. E Cristiane também ficava desesperada, ela tentou diversas vezes. Ela tentava se desintoxicar em casa, então era desesperador. A mãe dela descobriu também, ajudou muito ela, ajudou o namorado de Cristiane a limpar, fez de tudo. Parou de trabalhar por um tempo pra cuidar deles, comprava, fazia todas as vontades deles. O pai do Detlef também, ele tentou ajudar, ele já tinha tentado algumas vezes. E aí dessa vez que a mãe de Cristiane soube, ele também deu um apoio. Então assim, gente, foi toda a família envolvida, todo mundo envolvido, sabe? Porque realmente foi uma situação assim, de dependência. Eles estavam, não era algo que eles queriam. Eles viviam falando, eles sempre falavam que ia ser a última vez, e aí eles iam se limpar completamente. Detlef foi preso algumas vezes. A Cristiane também, ela viajou quando a mãe dela descobriu. A mãe dela tirou ela de Berlim pra passar um tempo na casa da avó dela, que era um pouco longe, era mais afastado, que ela acreditava que lá não ia ter como a Cristiane se drogar. Cristiane sempre falava, quando ela viajava, ela sempre falava que ela ia voltar limpa, que ela ia voltar isso, que ela nunca mais ia usar. Ela e o Detlef faziam vários acordos, combinavam, planejavam muitas coisas de quando eles iam parar de usar drogas, de quando eles iam parar de injetar heroína. Só que, gente, isso nunca acontecia, porque o vício era muito grande que eles conseguiam arranjar de qualquer jeito, sabe? Então, mesmo Cristiane longe de Berlim, mesmo ela na casa da avó dela, ela conseguia encontrar quem vendesse heroína pra ela, ela conseguia arranjar um jeito de se picar. Enfim, era extremamente desesperador toda vez que a mãe dela descobria que ela tava se picando novamente. Toda vez que ela tenta se desintoxicar, é desesperador porque a gente sente tudo que ela tava sentindo ali, sabe? Eu particularmente sentia o desespero dela, não sentindo a vontade e tal, não sentindo isso, mas eu conseguia me colocar no lugar dela. A gente meio que consegue sentir o desespero da abstinência de Cristiane, sabe? Então era desesperador. Ela foi diversas vezes pra casa de reabilitação por vontade própria mesmo. Depois a mãe dela mandou ela ir, o pai dela tirou ela de lá. Ela foi morar com o pai dela depois de muitos anos pra tentar se libertar também. Ele fazia de tudo pra tentar ajudar, colocava várias coisas na rotina dela pra ocupar ela. Só que ele trabalhava, então ele não conseguia ficar marcando muito em cima. E aí ela voltava. Ela sempre caía, sempre falava que ia ter só mais uma viagem, que é como ela chamava, eu não sei como se chama, não sei se todo mundo chama viagem ou se era uma coisa assim da época, mas ela falava que ia ter a última viagem dela de despedida, e depois ela ia lá e caía de novo, né, no vício, enfim. É muito desesperador de verdade, porque a gente vê essa dependência completa que ela tinha pra droga, sabe? O livro, ele vai trazer o ponto de vista e de pensamento de um viciado e da família do viciado também, porque em alguns momentos do livro a gente vai ver a versão da mãe dela, ela contando ali um pouco. Durante a leitura, eu ficava pensando muito na sociedade em que a gente vive, que realmente existem muitas pessoas assim, existem muitos viciados, muitas crianças que são viciadas. Como a sociedade olha pra esse tipo de coisa, porque tem algumas partes também que são entrevistas com policiais da época que pegavam Cristiane nas casas de festas, ou então no local ali de prostituição, que se eu não me engano, era tipo uma estação de trem, mas era todo mundo que tava ali era pra se prostituir, sabe? Todo mundo sabia, então eram os clientes, ou então eram as pessoas que iam ali fazer o ato da prostituição. Que se o nome é Azul, se eu não me engano, mas era tipo, era uma área ali onde só tinha gente, galera que ia se prostituir. É um livro que ele é muito difícil de ser lido, porque não é um livro romantizado, é um livro real, que como eu falei, a gente vai estar vendo o ponto de vista de um viciado, então todas as vezes ela sente vontade, todas as vezes que ela fala que vai parar, a gente tá do lado dela, a gente tá na cabeça da Cristiane. Eu li ele por recomendação da minha mãe, que ela leu quando ela era adolescente, ela me recomendou muito, e é um livro que eu acho que eu não teria lido se ela não tivesse me recomendado, porque não é um gênero que eu vou muito atrás. Biografia, autobiografia, enfim, não é uma coisa que faz muito parte do meu gosto literário, mas, gente, esse livro é muito bom mesmo, ele realmente faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre situações, assim, que, cara,
tá muito fora da minha vida, tá muito fora do meu cotidiano, é uma coisa assim que eu não espero, sabe? Eu sei que existe, mas não faz parte da minha vida, então eu não paro pra pensar muito sobre isso. Mas enfim, é um livro muito bom, recomendo muito. Depois que eu terminei de ler, eu fui pesquisar um pouco sobre os personagens dessa Detlef e tal. E, gente, eu fiquei tão feliz que ele tá vivo atualmente, porque como eu falei, né, várias pessoas morreram e tal. E aí eu fui pesquisar pra ver como que ele tava. Ele é casado, ele tem filhos. Então assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Deu um conforto assim no meu coração. Isso, gente, essa foi a resenha do livro. Tem um filme também, que é Eu, Christiane F., 13 anos drogada e prostituída também, na Amazon Prime. Eu não curti muito a dublagem, aí eu parei de assistir, mas eu pretendo assistir pra poder visualizar melhor, sabe? Porque assistir é uma coisa, ler é outra. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito. Deixar o seu like e comentar aqui embaixo alguma ideia de vídeo que você quer ver aqui no canal, porque a gente tá tendo vídeo todos os dias agora do mês de dezembro. E é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!